E após a saída de Felipe Vizeu, Gonzalo Mastriani pode ser a nova opção no ataque para o clube do Remo para o retorno do Campeonato Brasileiro Série B. Desde já, eu já quero pedir que você deixe o seu like, compartilhe esse vídeo. Também não esquece de comentar sobre as pautas que nós abordamos aqui. Aliás, Gonzalo Mastriani é uma boa opção para você? Poderia ter vindo antes, poderia ter vindo no lugar do Vizeu, né? O que foi que aconteceu para que Gonzalo Mastriani, um jogador que atualmente está no Botafogo, pudesse estar ali na mira do Clube do Remo e em negociações com o Clube do Remo? Eu tenho aqui uma opinião, mas antes, eu sou Atisson Chagas, este é o canal O Remista Culto, não esquece de deixar teu like e bora pro vídeo. E agora para falar sobre Gonzalo Mastriani, ou somente Mastriani, é um uruguaio, mais um uruguaio que o Clube do Remo está buscando, né, contratar. Eu não sei de onde o Remo tirou que, bom, bora no Uruguai, que lá deve ter ótimas opções, e as opções que o Remo está trazendo, eu imagino que sejam boas opções, certo? Gonzalo Mastriani pode ser mais uma dessas, pois apesar de na temporada 2025 ele ter apenas um gol em 20 partidas, ele jogou a maioria dessas partidas no Botafogo. Foram 13 partidas e foi lá, inclusive, que ele fez o gol, né? As outras 7 partidas foi pelo Atlético Paranaense, que não quis contar com ele para a temporada da Série B, eu não sei porquê, mas é um jogador que eu imagino que o Remo pode aproveitar muito bem, principalmente porque estamos precisando, desde o início do ano, de um atacante, de um camisa 9, coisa que achávamos que tínhamos com o Felipe Vizeu, mas não foi o que aconteceu, né? Felipe Vizeu, que teve a sua saída bem breve, que foi muito conturbado também, saiu vaiado no último jogo que jogou, aqui no Mangueirão, e saiu meio que fazendo deboche, né, do torcedor. Mas ele já ganhou o dinheiro dele, já saiu, o que é importante é olhar para frente, e Mastriani pode ser uma boa opção, pelo menos eu acho, principalmente pela temporada passada, onde ele disputou 47 jogos, basicamente, e fez 22 gols. 22 gols são bastante gols, né? Pelo Atlético Paranaense e também ali pelo América Mineiro, né? A maioria dos seus gols foi pelo Atlético Paranaense, mas de qualquer maneira, mesmo com o time rebaixado, ele ali teve uma boa participação nos gols e obviamente que um resultado positivo não se faz somente com o ataque, né? Então o Clube do Remo tem agora ele como opção. E eu quero te perguntar se você acha uma boa opção, se por acaso, né, estamos nos iludindo novamente com um novo atacante. Esse pelo menos faz gol, né? Eu não sei que expectativa foi essa que a gente criou em cima do Felipe Vizeu, com todo respeito ao trabalho do Felipe Vizeu, claro, mas eu não sei que expectativa foi essa que a gente criou em cima do Felipe Vizeu, e eu acredito que eu também, né? Porque isso começou desde o Clube do Remo, querendo fazer uma surpresa de fim de ano. E toma aqui, Felipe Vizeu e Pedro Rocha. Poderiam ser ótimos nomes que vieram do mesmo time, né? Vieram do Criciúma, um time rebaixado da Série A. Que quem sabe o Mastriani também, um time que veio rebaixado da Série A, não pode ser uma boa opção, né? E o Felipe Vizeu, né, criou-se essa expectativa, pois foi uma contratação de níveis financeiros muito altos, né? Levando em consideração as condições financeiras do Clube do Remo e, inclusive, toda aquela expectativa do Papelim, na época, dirigente do futebol do Clube do Remo, de contratar jogadores de Série A para o Remo subir, porque a meta do Remo era subir e não se manter. Então, contratar um jogador como o Felipe Vizeu, inclusive jogador de grife, né? Ele saiu daqui, ele foi para o Sporting Cristal, e lá pode também escrever sua história, e o Clube do Remo tem dessas também, né, de o jogador tá indo mal aqui, ele vai para um time no Japão, nos Emirados Árabes, né, no Peru, e aí começa a marcar gol a rodo. E aí, eu não sei, né, se eles sentem essa pressão da torcida, e eu acredito que isso é importante dizer, porque muitos jogadores vêm para o Clube do Remo, principalmente os jogadores que jogam no ataque, achando que vai ser fácil jogar no Clube do Remo. Acha que só jogar a bola no pé dele que ele vai empurrar pro gol. Mas não é assim. Não é assim. O Clube do Remo intimida muito quando as pessoas chegam e falam: olha, eu entendi como é que funciona a torcida, a pressão da torcida,
mas quando chega na beira de campo, vai lá e não consegue marcar. E quando não consegue marcar, recebe a pressão da torcida e fica pressionado e depois quer sair. Eu acho isso um ponto importante, porque eu espero que o Mastriani não esteja pensando dessa forma. Porque se ele pensar dessa forma, será mais um atacante que passará pelo clube do Remo e não terá uma trajetória muito boa. Pedro Rocha, inclusive, tem feito seus gols, tem perdido seus gols, mas tem entendido o que é o sentimento, né, e qual é o propósito do apoio da torcida, né, a cada jogo que passa. Vacila, mas todo mundo erra, né? Mas de qualquer forma é entender o processo, entender o propósito da torcida do Clube do Remo, e esperamos que, se o Mastriani chegar para vestir a camisa azulina, ele tenha um bom desempenho, principalmente por entender que existe um propósito maior do que somente ele só fazer os gols. É isso que nós esperamos, caso o Mastriani venha. É um jogador de bons números, é um jogador tecnicamente muito bom, um jogador que está vindo do Botafogo, né? Um time que até mês atrás, estava disputando o Mundial de Clubes, né? Ele não estava ali como uma das peças principais, claro, mas o simples fato dele estar ali é um ótimo ponto. Mas o Botafogo pode ser um jogador ruim porque ele está ali esquentando o banco, e de fato, eu lembro que na época do Papelim, se salvo eu engano, tá? Eu lembro que na época do Papelim existia a cogitação, a possibilidade de contratarem o Pablo, o jogador que é ex-Flamengo, que ficou no banco do Flamengo, foi campeão da Libertadores no banco do Flamengo, foi pro Botafogo, foi campeão da Libertadores no banco do Botafogo, e aí poderia vir pro Remo. Não se sabe, né, como poderia se desempenhar aqui, mas ele estava lá encostado. Mas o Mastriani é um jogador que nós temos números que podem comprovar que ele pode desempenhar bem, e esperamos que, se caso vier, faça um bom trabalho. E agora bora falar de uma coisa óbvia, bora dizer assim, né? Bora falar sobre Paysandu, Transferban, bora falar sobre Bampará e governo do estado também, porque todo mundo já está ciente sobre isso, né? O governo do estado vai ajudar o Clube do Remo através do Bampará, liberando um empréstimo que vai livrar ele do Transferban, o que permitirá com que haja mais contratações no outro lado da Almirante. Eu acho isso aqui algo... Eu vou tentar te explicar a sensação. Sabe quando você está com o ouvido calejado de ouvir a mesma coisa e você sabe que quem está falando sabe toda a verdade, mas ele só ignora porque ele quer se sentir bem em te fazer mal? Isso é familiar para ti? Porque eu acredito que é exatamente isso que acontece do outro lado da Mirante. Eu não sei o que acontece, mas já não é de hoje, já não é deste ano, já não é do ano passado que se fala que o Clube do Remo está sendo ajudado pelo governo. E é impressionante isso, porque ano passado sabemos que o Paysandu estava sendo ajudado pelo governo do estado. Mas é como se o torcedor rival botasse tampão nos ouvidos, venda nos olhos, porque não quer ver a verdade. É o time dele que está sendo ajudado, porque quem quer ser ajudado é quem está precisando de ajuda. O Remo, nesse momento, não está precisando de ajuda. O Remo batalhou para estar na situação financeira que está hoje e está colhendo seus frutos. Está colhendo seus frutos. Uma boa gestão, pagar suas dívidas, ajuda do torcedor, sim, recebeu muita ajuda do torcedor para reformar estádio, para contratar jogador, mas era uma situação onde não ficaríamos expostos para sempre, porque havia um planejamento para que isso nunca mais acontecesse. Espero que a gente não volte para esse tipo de situação, porque há um planejamento. Mas a gente ouve, né? O Clube do Remo está sendo ajudado pelo Helder Barbalho. E eu acredito, né? Eu acredito não. Eu acho que dessa vez, diferente do ano passado, o governo do estado não, a pessoa Helder Barbalho teve uma perspicácia e isso justifica o vídeo dele. Ou pelo menos é a minha opinião. Eu quero saber o que você acha, mas escuta o que eu tenho para falar. O governo do estado vai ajudar. Ajudou no ano passado. E aí, o Helder Barbalho tem ouvido. O Helder Filho tem ouvido. Ambos são torcedores do Clube do Remo, assumidos torcedores do Clube do Remo. Tu acha que
Do mesmo jeito que eles ouvem a gente, do mesmo jeito que a gente ouve, eles não ouvem também, que eles ajudam a gente. Acha que não houve uma perspicácia da parte dele para falar assim, tá bom, se ano passado eu ajudei e não aquietou o torcedor bicolor, tá, acho que dessa vez eles vão se aquietar. Vou começar a falar aqui. O governo do estado vai ajudar o Paysandu. Tu não vai ver esse registro do Clube do Remo, porque isso não aconteceu. E sabe qual é a consequência disso? Eu acredito que ela é um alívio que nós temos que sentir, porque imagina você passar, andar na rua, você vê o seu time na situação onde você está e você olhar para o seu rival na situação onde está também, e é como se ele esquecesse o time dele e se importar somente com o seu clube, com o nosso clube. E fala, se tu faz um mosaico, se o nosso time, né, se a nossa torcida faz um mosaico bonito, o Fortaleza ajudou, o Helder botou dinheiro aí pra ajudar, sabe? É só o Paysandu que é autônomo, que faz tudo por ele mesmo, não precisa de ninguém, não precisa de Fortaleza, não precisa de governo do estado. Se o teu time tá bem na tabela, os jogadores que foram contratados é com a ajuda do Helder Barbalho. E esquece a situação do time dele. Eu não sei o que acontece com o torcedor bicolor, que ele esquece que o time dele existe para se importar com a desgraça do nosso. Ele quer se importar com... Ele quer que o nosso time viva a desgraça. Eu não sei, eu nunca vi um torcedor bicolor que não olhe dessa forma. Ele não quer ser o seu melhor, ele não quer viver o seu melhor, ele quer ser melhor que a gente a qualquer custo, não importa a situação onde ele está, sabe? O Clube do Remo tá aí, na quinta colocação, mas vai cair, a gente vai subir, a gente que vai subir, sabe? Eu não entendo isso, eu não entendo. Eu acredito que se, da mesma forma que o torcedor bicolor olhasse pro clube dele da forma como nós olhamos e entendemos, olha, não devemos aceitar esse tipo de comportamento da diretoria, dos jogadores, tem que haver cobrança, porque tem apoio da torcida. E a gente nós colhemos hoje os frutos dessas atitudes que a gente toma de ir pra cima, de mostrar que nós queremos que o nosso time responda em campo, que a nossa diretoria corresponda com o desejo da torcida, que alegre a torcida, que agrade a torcida. E em nenhum momento a gente fala sobre o rival aqui, assim, sabe? Tem alguns torcedores, tem algumas páginas que tem este teor de olhar para o rival só dessa forma. Tem, claro, né? Eu não estou falando de uma unanimidade. Vai ter o torcedor bicolor também que vai fazer, que vai se importar só com o clube dele. Mas é impressionante o alívio que nós vamos sentir daqui para frente quando nós ouvirmos de um bicolor que nosso time está sendo ajudado pelo governo. O cara vai falar, a gente vai olhar para ele assim. Ele sabe o que está falando. Ele viu o governador falar que vai ajudar o time dele. Ele só está ignorando, sabe? Sabe aquele alívio que tu sabe que o cara está falando e tu fala, tá bom. Antes tu queria provar para ele. Olha aqui, ó, o print. Olha aqui o print do teu time aqui, da matéria falando que o teu time foi ajudado, e a gente ficava nessa de querer provar, né? Agora não tem nada que provar, sabe? É um alívio, sabe? É um alívio que sabe? É impressionante saber disso. Pelo menos não vai ter ninguém para ficar calejando nossos ouvidos de tantas coisas. Esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Valeu, falou.